Fala, jovem, tudo bem com você? Aqui é o Bruno do canal Sem Pila. Esse é um canal onde falamos de investimentos, economia e finanças. Se você é novo por aqui, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para o YouTube te avisar sempre que eu postar conteúdo novo por aqui. O objetivo desse canal é te ajudar a investir melhor os pilas que você economiza todo mês. Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Como investir com pouco dinheiro? Só os ricos podem investir? A gente ouve muito falar isso, né, pessoal? Que somente os ricos podem investir e que você precisa ter muito dinheiro para começar a investir. E isso, pessoal, é um mito, né? Então a gente não precisa ter muito dinheiro para começar a investir. Você pode aí, a partir já de 100 pila, começar a fazer os seus investimentos. E os investimentos a gente vai fazer só se sobrar dinheiro no final do mês? A gente sabe que se a gente deixar para investir somente se sobrar dinheiro no final do mês, praticamente nem um mês a gente vai conseguir investir. Porque se a gente tem algum dinheiro disponível no final do mês, a gente acaba gastando com alguma coisa. Então, para a gente poder investir, a gente precisa criar o hábito de investir. E para criar um hábito, falando de investimento, é a mesma coisa de criar qualquer outro hábito normal, né? Então a gente tem que ir fazendo todos os meses para criar esse hábito. E como a gente pode criar esse hábito de investir todos os meses? Vamos aqui dar um exemplo. Se a minha renda é de R$ 1.000 por mês e eu fiz o meu planejamento e criei o hábito de investir 10% da minha renda. Então, o que eu faço? Sempre que eu receber a minha renda, eu pego 10% desse valor, que é R$ 100, e reservo para fazer o investimento. Ou já transfiro automaticamente para a conta da corretora. Posso até já deixar programado para todo dia 10 do mês já fazer essa transferência desses R$ 100, que é os 10%. E com o que sobrou, os R$ 900, aí esse montante eu vou organizar e encaixar minhas despesas nesse montante que sobrou. Então aí a gente vai organizar a parte da moradia, alimentação, transporte, educação, saúde, lazer e demais despesas aí que a gente tenha dentro do mês. Então aqui a regra é sempre se pague primeiro, né? Então a primeira despesa que você tem é com você mesmo para os seus investimentos, para você construir a sua independência financeira para o futuro. E aí depois disso vem as outras despesas. E como começar? Vamos investir em poupança, CDB, ações? Não é assim, né, pessoal? Então a gente precisa de algumas coisas antes de começar a investir propriamente dito. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é descobrir qual é o perfil de investidor. Se eu sou conservador, se eu sou moderado ou se eu sou arrojado, né? Quanto de risco eu tolero nos meus investimentos. Aqui no canal nós temos vídeos já mostrando como descobrir o perfil de investidor. No vídeo tem links onde você pode responder o questionário e automaticamente você já vai saber qual é o seu perfil de investidor. E sempre que você abre também a conta em alguma corretora, você vai preencher esse questionário também e vai já descobrir aí o seu perfil de investidor. O segundo lugar é você traçar os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, né, para você poder organizar melhor a sua carteira de investimentos, visando atingir aí cada um dos seus objetivos. Lembrando aqui que curto prazo é um tempo de até 2 anos, médio prazo é de 2 a 5 anos e longo prazo é mais de 5 anos. E o terceiro passo é você, antes de começar a investir, ter aí constituído uma reserva de emergência, que é para momentos que você precise. Você perdeu seu emprego, você teve uma emergência de saúde, né? Então você precisa aí ter um montante numa aplicação de liquidez diária para poder sacar a qualquer momento que você precisar.
E aqui o que a gente recomenda é sempre 6 vezes a sua despesa mensal. Então, no exemplo que a gente deu antes ali, a despesa era de 1.000 por mês. Então, aqui o ideal é que você tenha uma reserva de emergência de 6.000. Depois que você tiver aí constituída a sua reserva de emergência, aí nós vamos começar aí, propriamente dito, nos investimentos. E onde investir com pouco dinheiro? A primeira dica aqui, pessoal, é saia dos bancões, né? A grande maioria de nós já teve ou ainda tem conta num grande banco e aí está investindo ou na poupança ou está investindo em algum investimento no grande banco. Mas a gente sabe que nos grandes bancos o gerente da conta sempre vai oferecer para a gente produtos que não têm uma boa rentabilidade e que vai ter uma alta taxa de administração, seja um fundo de investimento, onde a taxa pode chegar até 3%, ou seja um CDB que vai ter uma rentabilidade muito baixa em relação ao CDI. Então, assim, a melhor forma de fazer investimentos não são nos grandes bancos, né? Na Caixa, no Bradesco, no Itaú, no Santander ou no Banco do Brasil. E a poupança, a gente também já postou um vídeo aqui no canal, que não é a melhor opção de investimento, né? A poupança hoje está pagando 1,55% ao ano e a inflação está dando 6% ao ano no acumulado aí dos últimos 12 meses. Então, a poupança está perdendo 5% para a inflação. Então, é o pior investimento possível hoje. Então, pessoal, saia dos bancões e saia da poupança. Ah, Bruno, e onde eu vou fazer os meus investimentos? O melhor lugar para fazer os investimentos é através de uma boa corretora. Hoje nós temos muitas corretoras disponíveis no mercado e temos várias delas que são muito boas e têm taxa zero. Aqui no canal a gente também já tem vídeo falando sobre as corretoras que têm taxa zero. Não deixe de acompanhar e abrir aí a sua conta em uma corretora com taxa zero. A corretora é a melhor forma de opção porque ela é uma plataforma de investimentos onde vai ter todos os tipos de investimentos e ela vai ter vários produtos de diversos bancos, não somente do banco que você está investindo. Então, como é uma plataforma de investimento, ela tem produtos de diversos bancos, de diversas instituições financeiras e não só de grandes instituições, ela tem de grandes, médias e pequenas. E quando a gente fala em investir com pouco dinheiro, uma das opções que a gente tem é a renda fixa. E dentro da renda fixa, a gente tem várias classes de ativos que a gente pode investir com pouco dinheiro, com um montante bem pequeno. Então aqui eu trouxe alguns exemplos. Nós temos aqui Tesouro Direto, que é um título público do governo. Então você vai emprestar dinheiro para o governo, tem imposto de renda e o mínimo de investimento é R$ 32. Depois temos os CDBs, que é um certificado de depósito bancário. Você vai emprestar dinheiro para o banco, tem imposto de renda, é garantido pelo FGC, até 250 mil por CPF, e o mínimo de investimento é R$ 100. Depois nós temos as letras de câmbio, que você vai emprestar dinheiro para uma financeira, tem imposto de renda, é garantido pelo FGC e o mínimo aí é de R$ 500. Depois a gente tem LCI e LCA, que é letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. Você empresta para o banco, não tem imposto de renda, é garantido pelo FGC e o mínimo é de R$ 500. Depois nós temos o CRI e o CRA, que é certificado de recebíveis imobiliários e certificado de recebíveis do agronegócio. Aqui você vai estar emprestando dinheiro para as empresas, então é um crédito privado, não tem imposto de renda, não tem garantia do FGC e o mínimo aqui é em torno de R$ 500. Depois nós temos as debêntures, também é crédito privado, então é um título privado de dívida de alguma empresa. Você vai emprestar para a empresa, não tem IR, não tem garantia do FGC e o mínimo é em torno de R$ 500. Então aqui as últimas 3 opções, que são crédito privado, são investimentos que têm um pouco mais de risco em detrimento
das outras opções que a gente apresentou aqui acima. Mas mesmo assim, tem ótimas opções, né, nos CRIs, nos CRAs e na debentures de boas empresas, né? Então, tem boas empresas com bons ratings, né, que é notas de créditos, então que vale a pena, com boa rentabilidade e também com segurança. Depois, a outra opção que nós temos é investir em renda variável. Na renda variável, nós temos algumas classes de ativos. Aqui eu trouxe 4 delas. Então, nós temos aqui as ações. Então, as ações são frações que você pode investir nas empresas. Então, você compra uma ação da empresa, você pode comprar somente uma ação no fracionário de cada empresa, então você vai se tornar sócio dessa empresa. Você vai comprar através da B3 no home broker da sua corretora, né? Então você vai entrar no home broker, digitar o ticker da ação, quantas ações você quer comprar e vai comprar. Então a gente tem aí ações que vão de 2, né, até mais de R$ 100. Sempre que for fazer investimento em ações, é muito importante escolher boas ações, né, estudar sobre essas ações, porque você vai ser sócio dessas empresas, né? Então, sempre que você decide ser sócio de algum negócio, você tem que estudar muito bem o case dessa empresa e desse negócio. A outra opção são os FIIs, que são fundos imobiliários. Então, os fundos imobiliários é um fundo que ele compra imóveis e vai administrar esses imóveis e vai receber esses aluguéis e vai distribuir para quem for os cotistas, né? Então, você vai ter um rendimento aqui, você vai ganhar aqui os proventos todos os meses. Então, aqui nós temos fundos imobiliários a partir de R$ 10. Você pode comprar somente de uma cota também, então vai de 10 até mais de R$ 200 uma cota, dependendo do fundo imobiliário. Depois, a terceira opção que a gente tem são os ETFs. Então, ETFs, dando um exemplo aqui, a gente tem o BOVA11, que ele é a soma de todas as empresas do Ibovespa, né? Então, é como se você estivesse comprando um pedacinho de cada uma das empresas que estão listadas na Bolsa. Então, hoje são em torno de 70 empresas que estão listadas. Então, é como se você comprasse um pedacinho de cada uma dessas 70 empresas. E aí, esse ETF vai seguir exatamente a cotação desse índice. Então, o BOVA11, uma cota hoje está em torno de R$ 115. E aí, tem outros ETFs, né? Depois a gente pode fazer um outro vídeo aqui explicando e falando sobre os demais ETFs. E a quarta opção aqui que eu trouxe são os BDRs. Então, aqui são as empresas da Bolsa Americana, né, dos Estados Unidos, que os recibos estão listados aqui no Brasil. Então, você pode comprar uma ação dos Estados Unidos em forma de BDR. E aí nós temos aqui a partir de R$ 30. E aí aqui a regra é a mesma das ações, né, pessoal? Então, vai investir numa ação dos Estados Unidos, tem que estudar a empresa, tem que entender o case de negócio, né? Porque você vai se tornar sócio dessa empresa. Dentro da renda variável, tem outras classes de ativos aqui que tem bastante risco, que daí demandam um capital maior, né? Então, aí nós podemos investir no mercado futuro, em mini índice, em mini dólar ou em contrato cheio, né? Só que daí você precisa ter um capital maior para fazer isso e o risco é maior também. Então, aqui também entra a parte de derivativos, onde você também pode operar, mas daí você vai operar alavancado, você tem que ter dinheiro para colocar como garantia, como margem. Então, existe outros investimentos aqui, mas são para investidores aí com um perfil bastante agressivo, que já tem um capital maior para fazer o investimento. E aqui, pessoal, eu trouxe um exemplo na prática para mostrar como é possível investir com pouco dinheiro
né? Eu trouxe 3 exemplos de carteira e esse primeiro exemplo é uma carteira de R$ 1.000. Então, nessa carteira aqui, nesse exemplo, né? Lembrando, né, pessoal, aqui não é nenhuma recomendação de compra ou venda, então o objetivo aqui é educacional, é realmente orientar e trazer uma educação financeira, né? Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem aqui os R$ 1.000 divididos. R$ 385 no Tesouro Selic, com uma rentabilidade aqui de 100% do CDI, então daria 38% dessa carteira. Nós temos aqui um CDB pós-fixado, pagando aqui 128% do CDI, com a liquidez de um ano, daqui a um ano, então R$ 500 seria 50% dessa carteira. E a gente teria aqui uma cota do Bova11, aplicando em renda variável, uma cota no valor de R$ 115. Então, essa é uma carteira que podemos considerar conservadora, né? Então, ela investe aí 88% em renda fixa e 12% em renda variável. O segundo exemplo aqui de carteira é uma carteira de R$ 5.000, né? Então, nessa carteira, nós temos aqui, ela é uma carteira também conservadora, então é 88% em renda fixa e 12% em renda variável. Então, nós temos aqui R$ 1.125 no Tesouro Selic, 100% do CDI, que dá 22% dessa carteira. Temos um CDB pós-fixado de 128% do CDI, com a liquidez para daqui a um ano, R$ 1.100, 22% também. Temos aqui um CDB IPCA mais 4,5% para 4 anos, então R$ 1.100, representando 22% também dessa carteira. E aí aqui, pessoal, é importante, né, a gente já fazer um primeiro entendimento, e aí fica claro para a gente que quanto mais tempo a gente investe, né, maior rentabilidade a gente pode ter. Então, a gente, comparando aqui esses dois CDBs, então, para um ano, 128% do CDI, e para 2 anos, 135% do CDI. Então, o CDI aqui é praticamente a Selic, né? Então, a Selic, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, está em 2,75%. Né? Então, quando a gente põe 128% do CDI, a gente está falando aqui em torno de 3% de rendimento anual. E quando a gente vem para esse terceiro CDB, ele já paga IPCA mais 4,5%. Então, o IPCA aqui, nos últimos 12 meses, está em 6%. Então, 6% mais 4,5%, daí um rendimento anual em torno de uns 10,5%. Né? Então, para 4 anos, é um prazo maior, mas aí a gente consegue uma rentabilidade maior também. Né? E com um diferencial que aqui você está 100% protegido da inflação. Né? Então, se a inflação acontece alguma coisa nos próximos 4 anos e essa inflação vai para 12%, indiferente para quanto for essa inflação, esse seu CDB vai te pagar a inflação que tiver mais 4,5%. Então, aqui é uma garantia que você vai estar protegido da inflação. E aí, nesse exemplo aqui, também temos o Bova11 na parte da renda variável, e aqui são 5 cotas, né, que está dando um total de R$ 575. E o terceiro exemplo que eu trago aqui para vocês é uma carteira de 10 mil. Aqui também é uma carteira conservadora, né? 88% dela está em renda fixa e só 12% está em renda variável. E essa carteira, ela é um pouco diferente das outras, porque como a gente tem um montante maior para investir, que são R$ 10.000, isso possibilitou a gente incluir um número maior de ativos e permitiu também, na parte da renda variável, ao invés da gente aplicar em ETF, como a gente fez nos últimos 2 exemplos,
nessa terceira carteira aqui de exemplo, a gente está investindo direto em 5 ações, tá? Então, vamos falar um pouquinho dela aqui. Nessa carteira, a gente tem aqui o Tesouro Selic, 100% CDI, R$ 1.102, que é 11% da carteira. Nós temos aqui Tesouro IPCA, mais 4,2%, um tesouro para 2035. Então, aqui é o mesmo conceito de antes que a gente falou do CDB IPCA, então aqui você está protegido da inflação, né? Então, 1.103 dá em torno de 11% também. Aqui nós temos 3 opções de CDB pós-fixado. Então, o primeiro para 1 ano, o segundo para 2 anos e o terceiro para 4 anos. E as rentabilidades, 128 do CDI, 135 do CDI, 140 do CDI. E o montante deles aqui está igual. Então, dá 11% em cada um deles. Depois temos 2 CDBs de IPCA. O primeiro IPCA mais 4,5 para 4 anos. E o segundo para IPCA mais 5,2% para 5 anos. Também 1.103 em cada um. Então, dá mais 11% em cada um deles. E aí, na parte da renda variável, nós, então, ao invés de ETF, como nos 2 últimos exemplos de carteira, aqui, como a gente tem um montante maior para investir, já seria possível você investir em 5 ações diretamente nas ações, né? De novo aqui reforçando, né, pessoal, aqui não é nenhuma recomendação de compra, né? O intuito aqui é educacional. Então, nesse exemplo aqui, a gente escolheu aqui 5 ações. Então, aqui estão os tickers da ação, né? Então, aqui a ação é da Taesa, do setor elétrico, 6 cotas a 40,68, dando 244,08. Temos Sul América, que é seguros, 7 cotas a 32,65, dando 228,55. Temos a Vivo, V23, 6 cotas a 42,95, dando 257,70. Temos a Sanepar, SAPRE 11 cotas 20,85, 229,35. E temos aqui o Itaú, Itube 4, 8 cotas, 27,0, R$ 216,72. Então, aqui dá mais ou menos aí 2,5%, 3% em cada uma das ações. E aí a gente fecha essa terceira carteira. Então, pessoal, a gente consegue perceber que mesmo com pouco dinheiro a gente pode fazer bons investimentos, né? A gente pode diversificar bastante a carteira, né? Mesmo já com uma carteira começando com R$ 1.000, é possível diversificar e é possível investir bem. Mas deixa para mim aqui no comentário. Você já tem uma carteira de investimentos? Você está diversificando bem os seus investimentos? Deixa para mim aqui no comentário. E pessoal, se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, se inscrever no canal e um grande abraço e até o próximo vídeo.